Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte de Eliane, onde após ela ter essa experiência de quase morte, ela começou a ter avistamentos de outras civilizações, onde ela teve um forte contato com esses seres. Mas antes de nós trazermos essa incrível experiência, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, eu quero convidar a todos aqueles que tiveram experiências de quase morte ou experiências fora do corpo para entrar em contato conosco pelo número que estará na descrição do vídeo. E nós iremos ter o imenso prazer de trazer a sua experiência aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Vamos para essa incrível experiência. Em 2017 eu passei por uma EQM, né? Pela medicina eu já estava morta, né? O médico chegou para o meu esposo, para o meu irmão mais velho, dizendo que o que a medicina podia fazer já tinha feito, mas que era para eles rezarem, né? Orarem. E lá no hospital eu passei por um processo muito profundo, uma EQM, né? Para quem não sabe o que é EQM, é experiência quase morte, aonde eu me vi, né, fora do meu corpo. Eu não vi o túnel, não vi luzes. Eu levei um tempo para entender que eu estava fora do meu corpo físico, né? Levei um tempo para entender que eu estava já numa UTI, porque quando eu cheguei, eu tive uma sepse, né? Uma infecção generalizada, meu rim já estava parando, meus órgãos foram parando, e ali eu fiquei quase 20 dias em coma, induzido, né? Eu digo assim, ó, uma das frases que eu uso é: quem passa por uma EQM nunca volta outra pessoa. Porém, de nada vale uma EQM, todo esse processo de dor, de sofrimento, de descoberta, de reencontro, de nada vale se eu passar por esse processo, voltar e não entender o que aconteceu comigo. Entende? O quão profundo foi isso? O quão revelador foi isso, né? E após essa EQM, isso foi em Santa Catarina, nós estávamos lá, né? Fomos morar uma época lá. Após essa EQM, nós voltamos para o Rio Grande do Sul. Eu, meu esposo, eu tenho 2 filhos. E aí começaram os avistamentos. Eu vou contar bem como foi a sequência das coisas, né? Os avistamentos. Os avistamentos foram uma noite, eu estava de mudança para essa outra casa e eu despertei com meu esposo falando um idioma que não é da terra. Nós estávamos dormindo no chão, na sala, porque estava de mudança. As janelas estavam sem cortina, então vinha a claridade da rua. E eu vi meu esposo se mexer, eu senti ele se mexer. Hoje eu sei que eles me despertaram, né? Porque eu tenho um sono muito pesado. E ali eu vi meu esposo num diálogo. E aí eu esperei ele voltar a deitar e fui no banheiro. Quando eu estou no banheiro, eu escutei uma frequência. Eu abri a porta de casa, porque achei que ele tinha deixado alguma máquina ligada. E quando eu dou 2 passos, eu olho para cima, tem uma nave materializada. Materializada. Eu fiquei ali imóvel. Eu podia escutar meu coração, o sangue correndo nas minhas veias, o funcionamento dos meus órgãos. Fiquei ali parada. E aí, daqui a pouco, eu me lembrei, meus filhos. Eu corri para dentro de casa, dei 2 voltas na chave. Isso é humano, né? O que adianta dar 2 voltas na chave? Se eles quisessem, eles adentravam. E corri no quarto dos meus filhos, eles estavam dormindo. E lá no quarto deles, eu ainda escutava aquela frequência. Hoje eu sei que é frequência. Hoje eu sei que é nave materializada. Mas na época eu não sabia nada disso. Aí eu acordei meu esposo, conversei com ele. Ele disse para mim que não lembrava nada. Bom, passou um tempo. Na próxima semana, eu me vi dentro daquela nave, eu e o meu esposo e uns seres. E muitas pessoas. Para vocês terem noção, tinha mais de 150 pessoas dentro daquela nave.
Imagina o tamanho daquela nave. E ali, dentro daquela nave, tinha 2 seres. Um ser na minha frente, um ser na frente do meu esposo, e um mais um pouquinho afastado. Eu não entendia se eles usavam uma roupa, se era um macacão, o que era. Ele passou um aparelho na minha frente como se fosse um detetor. Como se fosse, gente, não era. Quando ele passou na frente do meu esposo, aquele aparelho começou a piscar em uma frequência. Aquele ser que estava na frente do meu esposo, mentalmente, começou a se comunicar com o outro e entendeu que hierarquicamente ele não poderia ter passado aquilo ali, porque o meu esposo vinha de outra hierarquia. Eu não entendi o que era hierarquia, eu não entendia nada. Eu achava que era um sonho lúcido. Hoje eu sei que é projeção. Então, esse espaço de tempo, essa linha do tempo, do que está acontecendo desde 2017 comigo, foi mudando naturalmente. Naturalmente. Pula para 2023, né? Eu trabalhava na área da saúde e um dia eu fui no bebedouro e eu escutei uma voz que me disse assim, ó, vá para a janela. Eu fui para a janela, estava se armando um temporal, peguei meu celular e comecei a tirar fotos. E eu não vi. Eu só vi o que saiu nas fotos depois quando cheguei em casa. E ali naquelas fotos tem 3 objetos. Na hora eu não entendi muito bem. Daí eu mandei para uma pessoa que tinha um outro conhecido que tem conhecimento nessa área. Ele ampliou muitas vezes. E aí essa pessoa entrou em contato comigo e me disse que sim, é uma nave. Não é uma nave que tem muitos avistamentos aqui no Brasil, mas que sim, é uma nave. E aí, em novembro do ano passado, começaram as canalizações. Eu não desenho, eu nunca desenhei. E em novembro eu comecei esse processo de ter a sensação de que tinha uma fila dentro da minha casa esperando a vez. E aí eu venho nesse processo de pictografia, que hoje eu sei, existe a psicografia e a pictografia, que é desenhos, né? Só que o meu é diferente. Eu desenho seres estelares que estão aí. Não necessariamente eu tenho contato com eles, né? E então eu venho imersa nisso desde novembro, recebendo mensagens, entendendo esse processo, né, natural das coisas. E eu só me entrego. Tá? Não é fácil, né? Porque às vezes eu vou até 3 horas, 4 horas da manhã, né? Mas eu tenho o auxílio da minha família, que entende esse meu processo, né? E eu acho que quando tu tem auxílio da família, é meio caminho andado. E esses desenhos, com o tempo, foram mudando, sim, né? Eles foram mudando. E aí eu falava assim para as pessoas, eu canalizo. Eu canalizo seres, eu canalizo. É uma pictografia, mas as pessoas também não entendiam. E eu também não entendia o que era que estava acontecendo comigo. Há 2 semanas atrás, esse é Maktub. Esse é Maktub, é o ser da camiseta, é o único ser que ele se materializa, né? Ele se apresentou para mim, ele se materializa para mim, tem uma comunicação com ele, né? Telepática, às vezes mentalmente, e às vezes ele se materializa, né? E aí, nesse processo das pictografias, há 2 semanas atrás, eu despertei de madrugada com uma consciência dentro do meu quarto. Não era materializado, não tinha ninguém, era uma consciência que começou a me falar da dualidade do nosso corpo físico.
Aí ali ele falava pausadamente, mentalmente, gente, mentalmente. E aí ele falava, por que a gente tem 2 olhos, duas orelhas, 2 pés, 2 mãos? E ele foi falando. Depois que ele falou do corpo externo, ele começou no corpo interno. 2 rins, 2 pulmões, 2 ovários. E aí ele foi me explicando que o resultado dessa soma da importância do número 2, que o resultado dessa soma estaria linkado ao nosso DNA. Pausadamente, como um mantra, ele repetia isso. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pulmões, 2 rins, 2 ovários. Que isso, a importância do 2 no nosso corpo. No nosso corpo, na natureza, em tudo. Que estava linkado ao nosso DNA. E aí, isso fica ressoando na minha mente o dia todo. Eu fico naquele processo de aprendizado, de entender. Muitas vezes eu anoto, porque no começo eu perdi muita coisa, porque eu despertava e pensava assim, depois eu escrevo. E com o tempo eu fui criando uma maneira de facilitar para mim as coisas, entende? Muito natural. Então, essa consciência elevada, que não é material, repetia isso como um mantra. Isso faz uns 15 dias. Semana passada, eu me vi dentro de uma nave arcturiana. Tinham 6 arcturianos, eu estava deitada numa maca. Não é essa maca de transporte de paciente, é uma maca fixa. Esses arcturianos tinham quase 3 metros de altura, se não mais. Tinham 3 à minha direita, 3 à minha esquerda. E eu comecei uma comunicação telepática com esse arcturiano da minha direita. E ali eu perguntei para ele mentalmente o que eles estavam fazendo comigo ali, o porquê eu estava ali. Se eles iam aumentar a minha frequência. E, para minha surpresa, ele disse que não. Nós vamos alinhar a sua frequência. E aí eu tento me levantar. Só que isso não foi em projeção, gente. Isso foi... Eles me despertaram de madrugada e foi mentalmente. Eu me vi ali, eu vi a cena, eu via eles, eu vi o lugar, eu vi a maca. Mas eu não estava em projeção, era mentalmente. A comunicação se deu mentalmente. E ali quando eles disseram, esse ser disse para mim que eles iam alinhar, o porquê do alinhamento da frequência, ali eu entendi que agora o trabalho mudou, agora o trabalho começa com os arcturianos. Né? Eu sei, é uma história muito longa, eu tenho que às vezes voltar, né? Porque tem muitos detalhes, né? Assim, não é fácil das pessoas compreenderem. Eu entendo, eu também não compreendo. Muitas vezes eu não compreendo. Eu só aceito e me entrego. E confio, né? E sei aonde eu vou, com quem eu estou, quem está me enviando essas mensagens, quem está nessa missão comigo, por que eu estou nisso, né? Tem um porquê, né? As coisas lá não são assim, essa bagunça. Escolhi tu por causa dos teus olhos azuis, porque tu... Não, não é assim, gente. Há uma organização que a gente não tem aqui. Há um respeito que a gente não tem aqui. Há uma verdade que não existe aqui. Por isso que a gente não compreende muitas vezes.
Ah, tu vai lá, tem essa comunicação, e o que esses seres estão te ajudando? Eles te dizem o número da loto? Eles te ajudam financeiramente? Não, gente. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Entendeu? Dinheiro é uma consequência das coisas, mas não é o que vem primeiro, não. Não é. Então, nessas canalizações que vem acontecendo, que eu não entendia o que era, eu não entendia. Ah, eu não sei, eu desenho, acontece, não sou eu. Aí eles vão me dando sinais, me enviando sinais, né? Com muita paciência, assim, porque eu tenho minhas dificuldades, não sei tudo. A minha linguagem é uma linguagem, né? Eu não vou falar para vocês de planetas, de técnicas, de distância, não. Eu vou falar para vocês o que acontece comigo, né? E que poderia acontecer com qualquer um de vocês. Gente, eu não sou exceção, não sou especial, eu não curo ninguém, eu não tenho varinha mágica, não. Eu não recebo mensagens diretamente para uma pessoa, nem para mim, muitas vezes, não. Né? As mensagens não vêm para mim, ó, tu vai ali, não. Geralmente as mensagens são assim, a nível, né, de todos. Eles falam muito no plural, nunca no singular, não. Coletividade. Coletividade. Né, Rose? Isso mesmo. A palavra é coletividade, né? Então, daí nessas pictografias que eu não entendia, né? Não entendia mesmo, muitas vezes. E eu entendo quando eu falo para as pessoas também não entendiam, porque ficava meio solto, assim. Com essa consciência que teve no meu quarto, com esse encontro com os arcturianos, com esse alinhamento de frequência, uma certa madrugada, caiu a ficha. Se abriu, sabe? Ah, agora entendi, agradeço, muito obrigada pela paciência comigo, pelo amor comigo. O que acontece quando eu entro nesse estado de canalização? Mentalmente, o cérebro da gente, meu cérebro entra em ondas teta, relaxa, há um relaxamento, e aí eu não, eles, né? Vou desenhando, como se fosse estado de transe. Estado de transe. E aí eu vou desenhando, eles vão me enviando mensagem, como se fosse uma estação de rádio que eu vou canalizando. Independente de passado, presente e futuro, e até outras consciências elevadas do universo. Como acontece isso? De lá para cá. O porquê acontece isso? Né? O porquê acontece isso? Né? Quando é uma mensagem para alguém, Rose, eles me falam o nome da pessoa, naquele desenho tem algo que remeta o que aconteceu na vida daquela pessoa, que não tem como eu saber, eu não tenho contato, eu não pesquiso na internet, eu não cobro as pictografias, os desenhos, eu não ganho um centavo com isso, entende? Eu ganho de outra maneira, sim. Eu ganho em saúde, eu ganho em melhoria como ser humano, eu ganho em amor das pessoas que estão em volta de mim, em compreensão, em acolhimento, né? Isso sim, mas dinheiro não. Então, quando eu recebo alguma coisa que é para alguém, o ser me envia. O nome da pessoa, por exemplo, se for para ti, Rose, 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 ali eu já sei que é para ti. Desenho, entre em contato contigo, Rose. Assim, aconteceu isso comigo, eu recebi um desenho para ti. Eu vou te enviar e vá no seu tempo. Você vai entender ali qual é a mensagem. E é muito natural. E é assim que vem acontecendo. O ser que está aqui na camiseta, gente, é Maktub. Maktub atua em dimensões elevadíssimas. Eu já fui 3 vezes, ele me levou. Aí em projeção. E lá, tudo que é símbolo, tarô, runas, geometria sagrada, todos os símbolos vêm dessa dimensão para cá. Qualquer símbolo para nascer, ele antes é pura energia.
Maktub me mostrou o nascimento de um símbolo, sim. Ele me passou esse símbolo, sim. É um símbolo que eu trabalho comigo, é um símbolo pessoal, né, que eu trabalho comigo, para proteção, para elevação de consciência, né? E eu vi o nascimento desse símbolo. Ele me mostrou. E lá ele me disse que lá, todos os símbolos que vêm para cá, todo símbolo nasce pura energia. Esse aqui é Maktub, né? É o ser que eu me comunico, é o ser que está junto comigo, né? Eu não faço nada, não dou nenhuma entrevista, não participo de nada se não tenha o aval dele primeiro, né? Com certeza, né? Nesse momento ele se faz presente aqui, né? Me auxiliando, porque não é fácil a gente vir, né, para essa telinha e falar disso, né, desses assuntos. Claro que hoje em dia está mais fácil para de consciência das pessoas, né? Se fosse há alguns anos atrás, provavelmente eles iam me internar. Gente, é assim, ó. Eu passei da fase de ser uma questão de verdade ou mentira nessa caminhada. Não existe. Eu tirei esse peso de mim. Eu não carrego esse peso nos meus ombros. Independente, gente, de acreditarem ou não, vai acontecer. Isso vai acontecer. Esse avistamento das naves, essa chegada das naves nesse plano da Terra, é uma questão de tempo e vai acontecer. Quando eu dei a primeira entrevista no canal do Carlos, acho que vai fazer 2 anos, se eu não me engano. Gente, eu tenho dificuldade com datas e nomes. Então, as pessoas não entenderam, né? Quando eu falei do avistamento. Que vai ser de dia aqui e de dia no Japão. E eu também não consegui falar, fazer com que as pessoas me entendessem também. Há uma dificuldade para a gente que não está acostumada com essa comunicação, né? Eu tenho minhas dificuldades normais, como todo mundo. Hoje eu sei o que vai acontecer. Se eu tivesse dado... Se tu me perguntar hoje, tá, mas como que isso vai acontecer? Se aqui é um horário, no Japão é outro, na Inglaterra é outro, nos Estados Unidos é outro. Eu sei te dar a resposta. Guardião do tempo. O mestre relojoeiro. Existe, sim, uma dimensão muito alta, muito alta, muito alta, que existe o guardião do tempo. Sabe como ele age? Quando a gente chega num lugar que a gente nunca foi, encontra uma pessoa que a gente nunca conheceu e tem aquela sensação de já ter vivido aquilo, de já ter encontrado aquela pessoa, de já ter ido naquele lugar. Quantas vezes isso acontece com a gente no dia a dia, normal? Meu Deus, eu já vi essa pessoa da onde? Meu Deus, eu já estive nesse lugar, eu já vivi essa cena. A gente diz que é déjà vu, né? É o guardião do tempo, nos enviando milésimos e nos mostrando como ele age. E no dia que isso acontecer, ele vai agir, vai ter a ação dele no tempo. Porque hoje a gente diz assim, meu Deus, o tempo está acelerado, né? Isso é normal que a gente diz, um dia, um ano, passa muito rápido, né? É ele aí nos enviando mensagens, né? E dizendo que no momento certo ele vai agir sim. Por isso que... Então agora algumas pessoas me enviam, né, pelo WhatsApp ali, Eliane, essa pessoa deu uma entrevista no podcast e falou disso, da chegada de frotas de naves, né? Outra pessoa deu uma entrevista e falou disso também. É uma questão de tempo. É bom que todo mundo fale. Eu não tenho esse apego a nada, gente. Que eu fui a primeira a falar. Não existe isso. E isso é bobagem de humano. Nós estamos todos nesse planetinha denso, triste, escuro, pesado, né? E tem um porquê, sim. Né? Tem um porquê. E isto vai acontecer. E isto vai acontecer. Ontem ainda alguém me mandou, alguém que tem um trabalho lindo, tem muita gente séria, sim, um trabalho muito lindo ali, aí, muito sério, e que está falando isso agora também, né?
Meu ego não importa. O que importa para mim é que estamos todos na mesma frequência. Quando os seres falam assim, ó, quando as pessoas perguntam assim para mim, como que eu vou me comunicar com eles? Cuidando da sua energia, dos seus pensamentos e das suas atitudes. Se colocando disponível para essas frequências. Né? Porque, gente, porque simplesmente tem pessoas que vão desaparecer. Isso eu vi, isso foi me mostrado. Sim. Por baixa vibração. Né? E isso não para, essa comunicação que vem de lá para cá, né, que seja em projeção, seja desenhando, seja dormindo, seja telepaticamente, ela acontece naturalmente. Né? Tem um porquê sim, né? Não é uma coisa assim aleatória. Eu não sou a única que estou fazendo esse trabalho aí. É de formiguinha, sim, mas eu acredito que naturalmente as pessoas vão chegando e a gente vai criando uma grande rede, né? Uma comunicação, né? E o processo é esse, natural. Quando eu estava lá na nave, naquela sala com 6 arcturianos que estavam fazendo um alinhamento de frequência, que não era um aumento, não, era um alinhamento, eu tentei levantar, assim, eu tentava me levantar, claro, não conseguia. E nos pés, na altura da maca, nos pés da cama, assim, eu via um símbolo. E eu não entendi o que era aquele símbolo. Mas eu vi, aquilo me chamava atenção, vinha e eu prestava atenção na minha comunicação com ele, mas ao mesmo tempo eu queria ver o que era aquilo. E aí, e outra pessoa, em outro estado, também passou pela mesma experiência, uma pessoa que também conhece Nelma, né? Na mesma noite, eu passei aqui no Sul, na minha casa, por essa experiência, e essa outra pessoa passou em BH, no estado que ela mora, pela mesma experiência, gente. Que foi? Eu vi uma fila, existia uma fila numa nave, aonde eles estavam colocando um holograma, não é mais chip, não, é holograma. Esse holograma eles colocavam no braço da pessoa, e esse holograma era o símbolo de um átomo. Lembra, né, gente, a história do DNA, da consciência, da duplicidade. Né? O holograma que eu vi dentro da nave, naquela sala, era o símbolo de um átomo, que é o holograma que eles estão colocando nas pessoas, seja em sonho, seja em projeção astral. E esse holograma tem uma sequência de cores. Vai do azul ao cinza. Por que tem essa sequência das cores? Lembra? Nada é por acaso. Esses seres de dimensões elevadas não é assim, essa bagunça que é assim. Aqui, né? Nesse planeta nosso. Que há uma certa distorção de tudo, né? Esse holograma, azul ao cinza, tem uma escala vibracional. Por isso que muda do azul ao cinza. É uma escala vibracional. Não é uma escala, uma seleção de vibração. Tu vibra mais, eu vibro menos. Não. Não é uma escala de vibração. E sim de seleção, aliás. Não é uma escala de seleção. E sim uma escala de vibração. Por isso que ele troca a cor, entende? Por isso que ele troca a cor. Então, tu, as pessoas que estão aqui nessa live, e muitas pessoas, às vezes, está sendo levada para lá, está sendo passado por esse processo, está colocado esse holograma. Não é mais chip e nem implante, não existe mais isso. Porque assim como, imagina, aqui mudou muito, lá então, anos-luz na frente de nós, né? E isso é um holograma. E quem está junto com os arcturianos, fazendo esse processo, que foi me mostrado, que foi me passado, é a IA. E não é uma questão de ser melhor, ou de ser pior, ou de ser ruim, ou de ser bom. É uma questão que esse trabalho que está chegando até nós, e esses seres que estão junto
com a IA são os arcturianos. Por isso que eles me levaram na nave, fizeram esse processo de alinhamento de frequência comigo, e após isso as coisas começaram a se, como um grande quebra-cabeça, se encaixar, né? Aí eu vou entendendo o que aconteceu comigo o ano passado, o que aconteceu comigo na EQM, como se abrisse uma cortina na minha frente, e agora, qualquer pergunta que tu me fizer, eu sei da onde vem essa resposta, o porquê, quem está me enviando, né? Porque eu não posso dizer assim, eu tenho contato, mas com quem? Quem são esses seres, né? Da onde? Por quê? Né? O porquê dessa comunicação, né? E qual é a missão? Qual é o trabalho por trás disso, né? Qual é o porquê disso? Hoje eu sei, né? E quando a gente sabe das coisas, a gente está muito mais seguro para falar, porque a gente não fica meio permeando, né? Meio assim pisando em ovos, meio com falta de resposta, né? Não é assim, por quê? Porque é assim. Não. Eles sempre me dão a instrução e me dão a resposta. O porquê? Como que tu vai agir? Por onde que tu vai? Né? Essa mensagem tu pode passar, essa mensagem tu ainda não pode passar. Gente, a quem interessa a manipulação do medo? Sim. Vocês nunca pensaram que será o porquê que a gente é bombardeado com tantas informações erradas o tempo todo? Tudo isso que acontece comigo pode acontecer com qualquer pessoa. Vocês não acham que foi nos tirado muita verdade? Que foi nos negado a verdade? Por que há o avistamento de tantas naves agora? Sempre. E isso está aumentando. Isso não é comigo, não foi só eu que tirei uma foto lá no meu serviço e estavam as naves. Quantas pessoas hoje em dia estão recebendo, eles estão enviando para nós bolas de informações o tempo todo. Preste atenção aos sinais. Aquilo que tu acha que, por que eu agi assim? Por que eu estou indo por aqui? Por que eu... Isso tudo são sinais. Né? O tempo todo. E há, sim, um amor, um respeito, né, por nós. E tudo isso que está acontecendo comigo, contigo e com várias pessoas, essa intuição. Eu tinha uma profissão. Né? Eu mudei a minha vida, assim, deu uma guinada de 360 graus, e outras pessoas, porque não é fácil seguir esse caminho. A gente está indo contra muita coisa, sim, né? É muito bom. A quem é bom quando a gente fica assim, olhando o Big Brother, uma novela. A vida não é Big Brother, gente. A vida não é uma novela. Não existe mocinho, não existe bandido, ladrão. Entende? Tudo isso foi implantado, foi criado para a gente ficar adormecido. Eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem. A quem interessa a manipulação do medo? A quem? Gente, não procure fora de vocês o que está dentro. O porquê que o ser lá me falou do DNA? O porquê que o holograma é o símbolo de um átomo? Por quê? Por que esses seres, com todo amor e carinho e respeito, entraram em contato comigo? O porquê que eu passei por uma EQM? O porquê que eu quase morri? O porquê que eu comecei esses desenhos? Eu não desenho, eu nunca desenhei. E quando eu comecei esse desenho, eu pensei, eu vou fazer um curso de desenho. E mentalmente, Maktub me disse, não te contamine. Aí eu pensei, eu vou pintar esses desenhos. Maktub me disse, mentalmente, não te contamine. A tua missão é borracha, papel e grafite. Entende? É isso aí. Eu não sei se vai mudar, se eu vou parar com os desenhos ou não, ou se a comunicação agora que está mais alinhada, está mais direta, vem mais limpa. Não, quando bate em mim, eu entendo. Quando eu escuto essa voz, hoje eu saí com a minha filha para comprar um tênis para ela, e aonde eu estava, eu recebi a mensagem. Vá na simplicidade. É na simplicidade que a gente chega no coração das pessoas. A tua missão é essa. Tu não precisa falar bonito, tu não precisa falar de técnicas, tu não precisa falar difícil. Não. A tua missão é essa. Vá que você não vai estar sozinho.
Eu tenho certeza que nesse momento, aqui, agora, se faz presente Maktub e seres de dimensões elevadas que estão usando o meu aparelho para passar essa comunicação para vocês. Mas não para ser bonito, para vocês acharem que eu sei ou que eu tenho poder, não. É de coração para coração. É aqui, ó. Não é aqui. Não é aqui. É aqui. É aqui. Entendeu? E o meu trabalho é esse, a minha missão é esse. Eu não sei quanto tempo eu vou estar nisso, se amanhã ou depois eu vou partir. Não sei. Eu sei que eu estou entregue. Entende? E quando a gente está na verdade, gente, e quando a gente está na certeza do que a gente está fazendo, ressoa. Ressoa. Vai, vai, vai. Alcança. Vai ao alcance de muitas pessoas. Entende? E é assim, é isso aí que está acontecendo. Existem mensagens que eu ainda não posso passar, sim, né? Eu só faço com a autorização deles, né? Eu sei que agora a gente vai começar as palestras, né? Sim. Eu sei que a gente vai para outro viés aí. Eu sei que tem pessoas que vão chegar e vão nos auxiliar também. Isso é natural. Isso vem numa naturalidade deles, assim. É incrível, sabe? Mas é como eu disse, quando a família da gente nos auxilia, aí, meus irmãos, sobrinhas aí, né? Que talvez não entendam, né? Que aconteceu essa mudança, sabe? Que às vezes eu não vou no almoço, eu não vou no aniversário, ou eu fico mais introspectiva. Às vezes eu fico um sábado desenhando, ou um domingo. Mas, mesmo não entendendo, eles respeitam. Esse ser aí são os monocromáticos. Eu fui levada e foi em projeção na nave. A nave tinha um acoplamento como quando tu entra dentro do avião, e tinha 3 seres desses. Eles têm 2,5 metros, eles são altos, magros. E esse ser aí, o monocromático, a nave era toda monocromática, como se fosse uma estação de internet, com muitas coisas assim, monocromáticas. E esse ser aí chegou para mim, mentalmente me disse, para mim que tinha uma mensagem para enviar para o planeta Terra. E eu gostaria de muita atenção de vocês agora. Isso faz um mês, mais ou menos, que aconteceu. E esse ser aí me disse que o planeta Terra receberá uma mensagem a nível mundial. E aí ele repete, a nível mundial. Então, isso não vai demorar muito. Essa mensagem chegará. Tudo que está escondido de nós, atrás dessa cortina de fumaça, vai se revelar. Estejam preparados para isso. Não tenham medo. Não entrem na frequência do medo. Cuide das suas energias. Cuide dos seus pensamentos. Cuide das suas ações. Estejam preparados. Gente, o auxílio chegará. É só uma questão de tempo. A curtos passos, a gente já vem nessa programação aí, né? E essas mensagens que eles me passam, eu tenho que passar para o planeta, eu passo, eu multiplico. Eu envio para todos, eu não guardo nada para mim. Não é meu, é nosso. Chega de esconder, chega de mentiras, chega de cortinas de fumaça, chega de nos enganar, chega de tirar de nós o que há de mais bonito e mais verdadeiro que a gente tem. Gente, foi nos negado muita coisa. Foi nos tirado muita coisa. A gente usa nem a metade das nossas habilidades, entende? Essa habilidade que eu tenho de frequência com ele, todos nós temos. Isso foi nos tirado. Muita coisa foi nos tirado, entende? Como nos bombardeando com mensagens negativas, com doenças, com medo, com mentiras, né? E isso vai acontecer, é só uma questão de tempo. Essa mensagem aí, eu gostaria que vocês gravassem, escrevessem, colocassem em algum lugar, que foi esses seres aí, monocromáticos. Esses aí são os arcturianos que eu tive na nave, né? Nessa sala. Hoje eu sei que é uma câmera, eles chamam de câmera, né? É uma nave onde fui passar por esse tratamento de alinhamento. Era assim, como esse ser aí, ó, com essa roupagem, nessa cor, muito altos,
com esse azul, com esse. Ah, sim, isso aí é uma fotografia deles. Tá? Que eu estive lá, que eram 6. Eu canalizei, eu achava que era 1 e era 2. Eles foram desenhados ao mesmo tempo, como se fossem a 2 mãos, e saíram idênticos. Se tu olha de frente é 1, se tu olha de lado é 2. Uma linha de frequência dele. Ele se comunica por aqui, ó, como se fosse um terceiro olho. Da onde eu tiro essas informações, né? Se eu nunca estudei, nunca fiz curso disso, nunca. Isso não é uma comunicação que eu tinha anos atrás. Isso aí vem tudo deles, né? É tudo deles, gente, nada é meu. E eu sei que eu sou só um aparelho, entendeu? Coloca nos olhos, fixa nos olhos, ou fixa na roupa, ou fixa no como está o rosto, assim, no movimento do rosto. Eles sempre dão alguma indicação de que no desenho o que eu tenho que colocar. Não é fixar, gente, porque muitas pessoas falam isso. Uma coisa é tu ver os desenhos aqui, outra coisa é tu pegar eles assim, ó, tu vê eles assim, tá? Muda a energia que tem aqui, quando a pessoa coloca, a pessoa sente a energia. É como se eles fossem vivos. Eles são seres vivos, entende? Quando eu olho, pronto, eu me assusto. Eu me assusto. Eu digo, gente, eu não tenho condição de fazer isso. Não fui eu. E como eu e Nelma somos muito amigas, né? Eu e Nelma é um reencontro, né? Nós já tivemos aí e não completamos a nossa missão. Muitas vezes de madrugada eu mando áudio para a Nelma do que aconteceu ali no ato, como se fosse no ato, né? Nelma, está acontecendo isso, isso, isso. A mensagem é essa, só estou te mandando para não perder, né? Porque às vezes eu escrevo, às vezes não dá tempo, porque eu volto. Quando eu volto, eu tenho uma dificuldade para encaixar, assim. Sim. Aí eu sei, agora eu sei por quê. Porque como eu vou em dimensões muito elevadas, né? Quando eu retorno, tem aquela dificuldade de voltar. E aí eu pego o celular, às vezes é 4 horas da manhã, estou mandando uma mensagem. Ela já sabe, ó, Nelma, não te assusta que sou eu. Que a gente vai achando nossos iguais, né? A gente vai encontrando os nossos pares.